O dia ainda não tinha nome quando ele abriu os olhos. Não houve despertador, nem sonho interrompido, é apenas o hábito antigo de quem aprendeu que, no Oeste, sobreviver sempre foi acordar antes da luz. O cowboy sentou-se na beira da cama estreita, os pés tocando o chão frio de madeira crua. As mãos ficaram apoiadas nos joelhos por um instante a mais do que o necessário. Eram mãos grandes, deformadas pelo tempo, marcadas por cortes antigos, queimaduras de sol e calos que nunca desapareceram. Mãos que já seguraram rédeas, armas, arames farpados, corpos feridos. Mãos que hoje tremiam levemente, não de medo, mas de cansaço. O silêncio da casa era pesado. Não havia mais ninguém ali fazia muitos anos. O vento entrava pelas frestas, trazendo o cheiro seco da terra e o aviso de mais um dia igual a todos os outros. Ele se levantou devagar. Cada osso parecia reclamar do movimento, como se o corpo lembrasse, a cada manhã, que o tempo sempre cobra. Vestiu a camisa surrada, abotoando-a sem pressa, calçou as botas gastas e colocou o chapéu já dentro da casa, em um gesto que só homens solitários fazem, quando não precisam mais respeitar nenhuma regra além das próprias. Lá fora, o céu começava a clarear em tons pálidos. A terra ao redor da propriedade era ampla, mas cansada. Já não prometia colheitas fartas nem novos começos. Era apenas chão. Chão que resistia. O cowboy caminhou até a cerca, observando o gado distante, poucos animais para uma terra que um dia sustentara dezenas. Antigamente, aquilo teria sido sinal de fracasso. Agora, era apenas o reflexo exato de sua própria vida e menos do que já foi, mas ainda de pé. Na região, todos o conheciam. Não por grandes feitos ou histórias exageradas, mas por algo mais raro, a justiça. Diziam que ele nunca puxava o gatilho sem necessidade. Que sua palavra valia mais que papel assinado. Que, se aceitasse um acordo, cumpriria, e custasse o que custasse. Mas também diziam que ele não sorria mais. Que evitava a cidade. Que vivia como um homem que já enterrou tudo o que importava. E não estavam errados. Décadas antes, ele fora parte de um Oeste que já não existia. Um tempo em que homens resolviam disputas com coragem ou morte. Em que a terra não tinha dono definitivo. Em que promessas eram feitas olhando nos olhos, não em escritórios. Agora, cercas cortavam o horizonte como cicatrizes. A ferrovia passava não muito longe, trazendo gente que falava de leis novas, títulos de posse, progresso. Para eles, o futuro tinha barulho de máquina e cheiro de carvão. Para ele, o futuro não tinha rosto. O cowboy cuspiu no chão e seguiu seu trabalho matinal, consertando um trecho da cerca que o vento derrubara durante a noite. Cada martelada parecia um gesto inútil contra um mundo que avançava sem pedir licença. Enquanto trabalhava, sentiu algo estranho. Não um som. Uma sensação. Levantou a cabeça devagar. Perto da linha das árvores, havia um cavalo. Não era um de seus animais. Era alto, de porte firme, pelagem escura marcada por poeira seca. Estava parado, imóvel, como se observasse a propriedade com atenção calculada. Não pastava. Não demonstrava pressa. O cowboy franziu o senho. Cavalos não apareciam ali por acaso. Muito menos sozinhos. Ele largou o martelo e apoiou a mão na cerca, estudando o animal. Algo naquele cavalo não combinava com os ranchos da região. O jeito de ficar atento, o arreio simples, quase cerimonial. Aquilo não era coisa de fazendeiro. Era coisa Apache. Um frio percorreu sua espinha, rápido e inesperado. Não de medo e mais de memória. Ele conhecia aquele tipo de cavalo. Conhecia aquela presença silenciosa. Conhecia o aviso invisível que vinha com ela. O Oeste que ele acreditava enterrado começava a respirar outra vez. Por um instante, imagens antigas tentaram emergir, poeira vermelha, um corpo pequeno coberto de sangue, olhos negros que não imploravam e apenas observavam. Ele empurrou tudo para longe. Não agora. Não depois de tanto tempo.
O cavalo virou a cabeça levemente, como se tivesse sido chamado, e então se afastou, desaparecendo entre as árvores sem pressa, sem ruído. O cowboy ficou ali parado, o martelo esquecido no chão, sentindo algo que não sentia havia anos, inquietação. A terra ao redor continuava a mesma. O céu seguia clareando. O mundo seguia seu curso. Mas dentro dele, algo havia sido deslocado, como uma porta que se abre depois de muito tempo fechada. Ele respirou fundo, tentando convencer a si mesmo de que não passava de coincidência. De que o passado não retorna. De que certas histórias ficam onde pertencem e enterradas. Mas o Oeste tinha suas próprias leis. E algumas dívidas não envelhecem. Ele não sabia ainda, mas a única vida que salvou no passado estava voltando para cobrar tudo. 20 anos antes, o sol também havia nascido cedo demais. O cowboy era outro homem, e não um jovem, mas inteiro. O corpo obedecia sem reclamar, o olhar ainda acreditava que esforço bastava. Ele cavalgava sozinho havia dias, conduzindo um pequeno lote de gado por uma rota seca, longe das trilhas principais. Era território duro, evitado por quem tinha escolha. Ele não tinha. A água estava no fim. A comida, racionada. O silêncio, absoluto. Foi o cavalo que percebeu primeiro. O animal reduziu o passo, as orelhas tensas, o pescoço rígido. O cowboy seguiu o olhar e, entre pedras e arbustos queimados pelo sol, viu algo que não combinava com a paisagem. Um corpo. Ele desmontou devagar, a mão próxima ao coldre, não por instinto de violência, mas por hábito antigo. No Oeste, tudo podia ser armadilha. Até a morte. Aproximou-se com cautela. Era uma garota. Apache. Muito jovem, em talvez 15, talvez menos. O vestido tradicional estava rasgado, sujo de sangue seco. Um corte profundo marcava a lateral do abdômen. O rosto estava pálido, os lábios rachados. Moscas insistiam em pousar, atraídas pelo cheiro metálico que o vento não conseguia esconder. Ela respirava. Pouco. Mas respirava. O cowboy se ajoelhou ao lado dela, avaliando a cena com olhos práticos. Não havia sinal de emboscada. Não havia pegadas recentes além das dela, arrastadas. Aquela garota não fora deixada ali por acaso. Fora descartada. Ele sabia o que aquilo significava. Conflitos entre tribos e caçadores. Vinganças antigas. Violência sem testemunhas. No deserto, morrer era fácil. Viver exigia sorte e ou intervenção. Ele não pensou em recompensa. Não pensou em gratidão. Pensou apenas que, se montasse no cavalo e fosse embora, aquela garota estaria morta antes do pôr do sol. E isso, ele não podia carregar. Arrancou um pedaço da própria camisa para estancar o sangue. A ferida era feia, mal feita, feita por lâmina ou estilhaço. A garota gemeu baixo quando ele tocou nela, mas não tentou fugir. Abriu os olhos lentamente. E o encarou. Não havia súplica naquele olhar. Nem medo. Havia algo mais pesado. Reconhecimento. Ele ofereceu água. Ela bebeu com dificuldade, cada gole uma batalha. Murmurou algo em Apache. Ele não entendeu uma única palavra. Não fala inglês, não é? Disse, mas para si mesmo. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando. O cowboy sabia que não podia deixá-la ali. Também sabia que carregá-la seria lento, perigoso. Ele próprio estava fraco. A rota não era segura. Havia rumores de grupos armados na região. Ainda assim, amarrou cuidadosamente a garota ao cavalo, improvisando uma sela com mantas e cordas. Cada movimento era feito com precisão, quase reverência. Ele já havia visto muita morte. Aquilo não era só mais um corpo. A jornada foi um teste de resistência. O sol castigava sem piedade.
A água acabou no segundo dia. Eles dividiram o pouco que restava de comida. À noite, ele acendia fogo mínimo, apenas o suficiente para espantar animais. Dormia pouco. Dormia leve. Ela raramente falava. Quando falava, era em sussurros que o vento levava. Às vezes, delírios. Às vezes, silêncio absoluto. Mas o olhar nunca o abandonava. Era como se ela estivesse marcando cada passo, cada escolha. Como se estivesse aprendendo o peso daquele homem. Em um dos dias, ele quase desistiu. A garota não acordava. A respiração era fraca demais. Ele ficou ajoelhado ao lado dela por um longo tempo, o chapéu pressionado contra o peito, aceitando a ideia de que havia chegado tarde demais. Então ela se mexeu. A mão dela procurou algo no vazio e encontrou a dele. Os dedos eram finos, mas firmes. Surpreendentemente fortes para um corpo tão quebrado. Ela apertou a mão dele com intenção, não por reflexo. E falou. A voz saiu rouca, mas clara. Uma frase curta, dita com esforço. Apache. Ele não entendeu as palavras. Mas entendeu o tom. Não era agradecimento. Não era despedida. Era compromisso. Ele sentiu um desconforto estranho no peito, algo que não combinava com a lógica do momento. Tentou sorrir, apertou a mão dela de volta. Você vai ficar bem, e mentiu, como homens fazem quando não têm certeza. Depois de dias que pareceram meses, chegaram a uma tribo distante. Não era a dela, e ele percebeu isso de imediato, mas era um lugar seguro. Os anciãos o observaram com cautela enquanto recebiam a garota. Não houve celebração. Apenas entendimento silencioso. Uma das mulheres tocou o rosto do cowboy brevemente, um gesto simples, respeitoso. Ele não ficou. Não perguntou o nome da garota. Não esperou agradecimentos. Não voltou para vê-la. Partiu no mesmo dia, acreditando que havia feito o suficiente. E, para a lógica do homem que ele era, aquilo bastava. Ele seguiu a vida. Ela guardou a promessa. O presente não costuma pedir licença quando chega. Ele simplesmente se impõe. O cowboy estava no celeiro, ajustando uma ferradura gasta, quando sentiu a mudança no ar. Não foi som de passos. Foi o silêncio que se reorganizou em aquele tipo de aviso que homens do Oeste aprendem a respeitar. Ele se endireitou lentamente. Ela estava ali. Parada perto da cerca, como se sempre tivesse pertencido àquele pedaço de terra. Montava o mesmo cavalo Apache da manhã anterior. A postura era ereta, firme. Não carregava armas visíveis. Não parecia cansada. Não parecia perdida. Parecia decidida. Era uma mulher agora. Alta. Forte. O rosto marcado pelo sol, não pelo sofrimento. Os cabelos negros, longos, presos em tranças simples. As roupas misturavam tradição e praticidade, e nem ornamentos, nem excessos. Apenas o necessário. Ela desmontou sem pressa e deixou o cavalo solto, um gesto que dizia muito e não pretendia fugir. O cowboy sentiu o peso dos anos se acomodar nos ombros. O tempo que ele acreditava enterrado estava ali, respirando diante dele. Posso ajudar? Perguntou, a voz firme, controlada. Ela o observou por alguns segundos antes de falar. O olhar era o mesmo. Não mais infantil. Mais intacto. Cowboy, disse, com um sotaque leve, quase inexistente. Eu vim me casar com você. As palavras não ecoaram. Não precisaram. A terra pareceu absorvê-las. Sou a garota Apache que você salvou. Ele riu. Um riso curto, seco, sem humor algum. Está enganada, e respondeu. Já faz muito tempo. Deve estar confundindo. Ela não reagiu ao riso. Não se ofendeu. Não se defendeu.
Apenas deu um passo à frente. Não estou confundida. O cowboy passou a mão pelo rosto, como quem tenta apagar uma visão incômoda. Eu ajudei muita gente e mentiu. E não casei com nenhuma delas. Ela inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece uma tentativa inútil de fuga. Para você, foi ajuda. Para mim, foi vida. O vento soprou entre os dois, carregando poeira e algo mais pesado. Ele desviou o olhar por um instante, tentando reorganizar o mundo à sua maneira. Você não entende, disse. Eu era só um homem passando. Fiz o que qualquer um faria. Não, respondeu ela, firme. Você fez o que escolheu fazer. Ele sentiu a frase atravessar defesas antigas. Eu era uma criança, e continuou ela. Estava ferida. Deixada para morrer. Quando você me encontrou, minha vida já tinha sido entregue aos espíritos. Ele fechou os punhos. Eu não pedi nada em troca. Eu sei. Ela se aproximou mais. Agora, há poucos passos. Na minha cultura, quando um homem salva uma vida com as próprias mãos, fez uma pausa breve, essa vida passa a caminhar com a dele. Ele balançou a cabeça, negando. Isso é loucura. Eu tenho idade para ser seu pai. Você tem idade para ser honrado, e respondeu. A frase doeu mais do que qualquer acusação. Eu não tenho nada para oferecer, insistiu ele. Esta terra está acabada. Eu estou acabado. Ela olhou ao redor. Viu as cercas gastas. O celeiro velho. A casa silenciosa. Eu não vim por terra. Nem por proteção. Ele riu de novo, mais amargo. Então por quê? Ela sustentou o olhar. Por que você carregou minha vida quando ela não pesava nada para o mundo? O cowboy sentiu o passado se reorganizar dentro do peito. A garota ferida. A mão segurando a dele. As palavras em apache que ele não entendeu e mais sentiu. Você devia ter esquecido, e murmurou. Eu tentei, respondeu ela. Mas promessas não esquecem quem as guarda. O silêncio voltou a se impor. Ele caminhou alguns passos, afastando-se, como se o espaço pudesse resolver o conflito. E se eu disser não? Perguntou, sem virar o rosto. Ela pensou antes de responder. Então eu partirei, disse. Não para pedir outra coisa. Mas para honrar o que fiz. Ele se virou, surpreso. Honrar o quê? Minha palavra. A simplicidade da resposta o desarmou. Ele percebeu, com uma clareza incômoda, que ela não estava ali para negociar. Não buscava aprovação. Apenas conclusão. Você não me deve nada, disse, quase em súplica. Eu sei, respondeu ela. Mas eu devo a mim mesma. O peso da idade, da culpa e do medo caiu sobre ele como uma sentença. Não medo dela. Medo de olhar para si mesmo e admitir que algumas escolhas não se encerram quando queremos. Ele respirou fundo. Sentiu o coração bater mais rápido do que deveria. Fugir sempre fora sua especialidade. Ir embora antes que algo criasse raízes. Mas ali, diante daquela mulher que não pedia, apenas afirmava, ele entendeu algo que evitara por décadas. Ele percebeu que fugir nunca o salvou, apenas adiou o acerto. A notícia não demorou a correr. No Oeste, nada corre mais rápido do que o incômodo. Bastou que alguém visse a mulher Apache na propriedade do cowboy para que os olhares começassem a pesar. Primeiro vieram os cochichos na estrada. Depois, os silêncios longos demais quando ele passou pela cidade para buscar mantimentos. Homens que antes o cumprimentavam com um aceno seco agora desviavam o olhar. Outros não disfarçavam o desprezo. Problemas à vista, e murmurou o dono do armazém, empurrando as mercadorias com pressa. Esse tipo de gente não traz coisa boa. O cowboy não respondeu. Pegou os sacos de farinha, pagou em moedas gastas e saiu sem olhar para trás.
Conhecia aquele tom. Já ouvira antes, décadas atrás, quando o Oeste ainda fingia ser maior do que o ódio que carregava. Ao voltar para a propriedade, encontrou a mulher sentada perto da casa, consertando uma tira de couro com mãos firmes. Não parecia inquieta. Não parecia alheia. Apenas presente. Você precisa ir embora, e disse ele, direto, sem rodeios. Ela ergueu os olhos lentamente. Eu sei, e respondeu. Eles vão vir. Não por isso, e corrigiu ele. Por você. Ela se levantou, limpando as mãos na própria roupa. Eu já vivi isso antes. Não como agora, e disse ele, com dureza. O mundo mudou. Eles não precisam mais de desculpa. Ela o observou por um longo instante. Você está com medo. Ele não negou. Não por mim, disse. Por você. Eu não posso te proteger daqui. Eu não vim para ser protegida, respondeu ela. Vim para caminhar. O cowboy passou a mão pelos cabelos grisalhos, irritado consigo mesmo. Você não entende o que esse lugar faz com quem é diferente. Eu entendo, disse ela. Fui deixada para morrer por isso. As palavras o atingiram como um soco. Ele virou o rosto, tentando esconder o conflito. Naquela noite, o perigo deixou de ser apenas pressentimento. O primeiro tiro veio tarde, ecoando do nada, estourando uma das janelas do celeiro. O gado se agitou, mugindo em pânico. O cowboy agarrou a espingarda por reflexo, o corpo se movendo antes da mente. Fique abaixada, e ordenou. Ela não discutiu. Lá fora, vozes. 3, talvez 4 homens. Riam. Não estavam ali para negociar. Sabíamos que esse velho estava escondendo o selvagem. Gritou um deles. O cowboy sentiu a raiva subir, quente e perigosa. Mas não era raiva cega. Era lucidez. Ele conhecia aquele tipo de homem. Covardes em grupo. Violentos quando se sentem autorizados. Outro tiro acertou a cerca. Madeira estilhaçada. Um aviso claro. Saia daí! Gritaram. Antes que a gente resolva entrar. O cowboy respirou fundo. Olhou para a mulher Apache, escondida atrás de um barril, o olhar firme, sem pânico. Vá pelos fundos, disse ele. Leve o cavalo e vá. Agora. Ela balançou a cabeça. Não. Não é um pedido, e rosnou. É a única chance. Ela se aproximou, baixa, cuidadosa. Se eu fugir, você morre. Eu sei me virar, e mentiu. Ela tocou o braço dele, breve. Você já fez isso uma vez. Agora é minha vez de não ir embora. O terceiro tiro veio mais perto. Vidro explodiu. O cowboy percebeu que o tempo havia acabado. Ele abriu a porta da frente com força e saiu, a espingarda firme nas mãos, não como herói, mas como homem cansado que já perdeu demais para recuar outra vez. Chega! Gritou. Essa terra é minha. As risadas cessaram. Sua. Zombou uma voz. Ou dela. Eles avançaram. O cowboy atirou, não para matar, mas para deter. Um homem caiu, ferido na perna, gritando. Os outros hesitaram. Não houve tiroteio glorioso. Houve confusão, poeira, gritos, medo real. Um dos homens tentou cercá-lo pelos fundos, mas a mulher surgiu de repente, derrubando com um golpe seco, preciso. Sem ódio. Sem hesitação. Quando tudo terminou, havia sangue no chão, respirações ofegantes e um silêncio pesado que não trazia vitória alguma. Os homens recuaram, arrastando o ferido, lançando ameaças vazias que o vento levou. O cowboy apoiou-se na espingarda, sentindo as pernas falharem. Não estava ileso. Um corte no ombro sangrava. Nada grave.
mas suficiente para lembrar que ele não era mais o mesmo. Ela se aproximou, rasgando um pedaço de tecido para estancar o ferimento. Você devia ter ido embora, e murmurou ele. Você também, e respondeu ela. Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso curto, cansado, verdadeiro. Naquela noite, sentado à mesa simples da cozinha, o cowboy finalmente entendeu o que tentará negar o dia inteiro. Recusar aquela mulher não era protegê-la. Era negar o próprio passado. Era fingir que escolhas não deixam rastros. Ele compreendeu, tarde demais para fugir, cedo o bastante para escolher. Alguns homens fogem da morte. Outros finalmente aprendem a viver. Amanhã chegou sem alarde. Depois da noite de violência, não houve discursos, nem promessas grandiosas. Apenas o som do vento atravessando a terra e o ranger antigo da casa acordando junto com o sol. O cowboy levantou-se mais devagar do que de costume. O ombro ainda doía. O corpo cobrava o preço da escolha feita. Ela já estava acordada. Preparava o fogo do lado de fora, em silêncio, como se aquele gesto fizesse parte da rotina desde sempre. Não olhou para ele de imediato. Não precisava. A presença dele era suficiente. Eles comeram juntos sem muitas palavras. Não por constrangimento, mas por respeito ao que ainda estava se acomodando. O que havia entre eles não precisava ser explicado. Precisava ser vivido. O cowboy observou a mulher à sua frente e, pela primeira vez, não tentou encaixá-la em culpa, dívida ou passado. Ela não era a garota ferida do deserto. Nem um símbolo de redenção. Era uma pessoa inteira, com história própria, escolhas próprias. Eu não sou o homem que você pensa, e disse ele, finalmente. Ela ergueu o olhar. Eu sei, e respondeu. A simplicidade da resposta o desarmou. O mundo aqui não vai facilitar, e continuou ele. Talvez nunca aceite. Eu não vim para ser aceita, e disse ela. Vim para pertencer. A palavra ficou suspensa entre os dois. Pertencer. O cowboy sempre acreditara que pertencer era ter terra, nome, respeito imposto. Agora, entendia que era algo mais frágil e mais forte. Eles não fizeram cerimônia. Não chamaram testemunhas. Não houve padre, nem juiz. O acordo foi feito como o Oeste sempre fizera antes das leis, com verdade. Ela explicou os costumes de seu povo. Ele explicou os limites daquele mundo novo que avançava. Não houve exigências. Houve concessões. O casamento não foi posse. Foi aliança. Ela não se tornou parte dele. Ele não se tornou o dono dela. Caminharam juntos porque escolheram. Nos dias seguintes, a hostilidade não desapareceu. Mas mudou de forma. Os olhares ainda existiam. As palavras sussurradas também. Só que agora havia algo diferente na postura do cowboy. Ele não se escondia mais. Quando ia à cidade, ela ia ao lado. Não atrás. Não à frente. Ao lado. E isso dizia mais do que qualquer confronto. Alguns homens ainda provocavam. Outros recuavam. Poucos entendiam. Mas ninguém ousava negar o que viam e não era fraqueza. Era decisão. O cowboy percebeu algo essencial. Ele passará a vida inteira acreditando que salvar alguém era um ato isolado. Um momento. Um risco. Agora entendia que o verdadeiro peso vinha depois. Salvar não era tirar alguém da morte. Era assumir o que vinha depois disso. Ele não salvava mais ninguém. Ele caminhava ao lado. O Oeste continuava mudando. As cercas avançavam. A ferrovia trazia novos rostos, novas regras. Mas algo nele permanecia intacto. Não era resistência ao tempo. Era responsabilidade. Certa manhã, antes do sol romper por completo, eles selaram os cavalos. Não havia urgência.
Apenas movimento. Cavalgavam em direção às colinas baixas, onde a terra ainda respirava como antigamente. O silêncio não era vazio. Era compartilhado. 2 cavalos seguiram juntos pelo horizonte claro, levantando poeira leve, sem pressa, sem fuga. E naquele gesto simples estava tudo que o Oeste jamais conseguiu ensinar à força. Valor não está na força. Está na responsabilidade pelo que fazemos. Se essa história te fez pensar sobre honra, escolhas e as promessas invisíveis que moldam nossas vidas, curta, comente e inscreva-se no canal. O Velho Oeste pode ter acabado, mas as decisões que definem um homem ainda são as mesmas.